todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal aqui do Capitalismo Consciente Brasil. Eu sou a Juliana e esse é mais um capítulo da websérie Capitalismo Consciente na Prática. Quem será a empresa de hoje? Hoje eu vou conversar com a Reconnect Happiness at Work. Eles são especialistas em felicidade corporativa e liderança positiva. O seu propósito é co-criar culturas organizacionais mais saudáveis, com mais significado, mais bem-estar, saúde mental e felicidade dos seus profissionais. Quem está aqui comigo hoje é a Renata Ribetti. Ela é graduada em administração pela FGV, com pós-graduação em psicologia positiva pela PUC, especialização em estudos da felicidade na Happiness Studies Academy, além de diversas certificações internacionais. Atualmente, a Rê atua como diretora e consultora da Reconnect. Ela também é palestrante e professora do MBA Isaac Lisboa da Felicidade Organizacional. Ela também é colunista. Vou chamá-la para cá. Vem cá, Rê. Bem-vinda! Oi, Juliana, obrigada. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu também estou super contente de estar com você aqui hoje e queria que você abrisse aqui o nosso episódio falando um pouco mais da Reconnect, como é o trabalho de vocês, como vocês atuam. Perfeito. Hoje o nosso trabalho, Juliana, é ajudar as empresas a enxergarem o que está acontecendo com seus colaboradores, né? Por muito tempo a gente acreditou no mercado que felicidade corporativa bastava ter um ambiente colorido, bonito, benefícios, né? Piscina de bolinhas. E hoje a gente entende que tudo isso é legal, é importante, mas isso não garante que as pessoas estejam engajadas, motivadas, né? Felizes. Então o trabalho hoje da Reconnect é ajudar a fazer o diagnóstico, entender o que está acontecendo e principalmente construir planos de ação junto com os líderes para que a gente possa mostrar ferramentas e caminhos para a gente construir um ambiente com mais segurança psicológica, com uma jornada com mais bem-estar, né, e a felicidade das pessoas, que no final tem muito mais a ver com as relações que a gente constrói no trabalho e com o próprio trabalho da pessoa, né? Então não adianta a gente dar um monte de benefícios se as pessoas não gostam do que elas fazem, se elas não se sentem reconhecidas, valorizadas e se o ambiente não é seguro, né, saudável. Então o nosso papel, muitas vezes, é desmistificar tudo isso e levar ferramentas para ajudar a empresa a construir essa cultura mais positiva. Que delícia de trabalho. Eu fico imaginando sempre o sorriso das pessoas depois que vocês passam pela empresa. Deve ser gratificante, muito gostoso. Obrigada. E em que momento da sua jornada você percebeu uma afinidade com o capitalismo consciente e trouxe aqui a Reconnect para o nosso ecossistema de associados? Perfeito. Eu acho que, assim, como pessoa física, eu sempre me identifiquei muito com o que vocês pregam, né? Para mim faz muito sentido construir esse mundo mais justo, mais humano, né? Falando de fato em impactar todo mundo de forma mais positiva. Eu trabalhei com marketing muitos anos da minha vida em grandes multinacionais e nos últimos anos, então, eu fundei a Reconnect, né, com esse propósito. E logo que eu fundei a Reconnect, eu conheci vocês e falei, não, a gente tem tudo a ver, no final a gente quer construir algo muito semelhante, né? São missões complementares, e eu acho que para construir um capitalismo consciente é preciso olhar para as pessoas, né? Eu sempre falo para os meus clientes, não adianta pensar em sustentabilidade, né? Então, em pensar em impactar positivamente o mundo se eu estou adoecendo meus colaboradores. Então, para mim, o pilar das pessoas, né, e de cuidar do bem-estar, da saúde mental das pessoas, deveria ser prioridade de todas as organizações. E isso passa, então, para a gente pensar em como é que a gente constrói um capitalismo consciente, começando por dentro, né? Eu acho que esse foi o grande ponto de partida para essa união da Reconnect com vocês. Ah, maravilhosa, sinergia total. E você pode contar para a gente um pouco das práticas que vocês têm dentro da empresa de vocês? Legal. Hoje a gente tem desde uma parte mais de consultoria para fazer um diagnóstico, mensurar a felicidade dos colaboradores, né? Então, passando por uma pesquisa quantitativa com uma metodologia internacional, até uma parte mais de treinamento. Então, grande parte do nosso trabalho hoje é capacitar, seja o RH, seja os próprios colaboradores ou a liderança, de como é que a gente pode mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, para que a gente possa construir, então, a felicidade corporativa. Como eu falei, né, felicidade corporativa tem a ver com dois grandes pilares. O primeiro deles é o trabalho das pessoas. Então, a gente leva ferramentas para as pessoas descobrirem suas forças, seus dons, seus talentos, e depois redesenhar o trabalho de acordo com isso.
E o segundo pilar são as relações, que hoje eu falo que a gente deveria ser mais humano, a gente está perdendo um pouco da humanidade, né? Então, o nosso papel muitas vezes é relembrar tudo isso e levar então programas de reconhecimento, valorização, segurança psicológica, feedbacks mais empáticos, né? Então celebrar mais, olhar mais as realizações. Então hoje a gente passa por jornadas de capacitação para levar teoria, né, um embasamento um pouco mais científico sobre o tema da felicidade, mas principalmente para construirmos juntos, né? A gente fala co-criar planos de ação que sejam práticos. Felicidade na teoria também não adianta muito. Então, como é que a gente pode, de fato, capacitar principalmente os líderes para que eles possam fazer mudanças no dia a dia para construir e atuar na causa raiz do problema que a gente tem hoje, que é o ambiente tóxico, né? Eu falo que muitas vezes hoje as empresas estão atuando nos sintomas. A ansiedade, o burnout, a depressão. Então, os benefícios ajudam a curar os sintomas, né? Então, programas de yoga, mindfulness, terapia, tudo isso é muito importante. Mas no final a gente tem que atuar na causa raiz, né? E o propósito da Reconnect é identificar essa causa e ajudar a tratar essa causa raiz, que é um ambiente normalmente tóxico que a gente ainda vive nas organizações. Infelizmente, muitas organizações ainda têm bastante ambiente tóxico, né? Você falou bastante do hábito, né? De mudança de hábito, de mudança de comportamento, e isso tem faz muito sentido assim para mim. Eu também já fiz um trabalho de autoconhecimento e os mesmos hábitos você vai ter sempre os mesmos resultados, né? É o que a gente aprende. Então, é muito legal esse trabalho de vocês, de ampliação de consciência da liderança, né? Tô adorando esse bate-papo. Eu acho que é isso, né, Juliana? Porque a gente muitas vezes, quando eu comecei a estudar o tema da felicidade, a primeira ideia foi assim: não é fácil, não adianta falar basta querer ser feliz, né? Igual muitas vezes a gente vê aí good vibes, né? Uma positividade tóxica. Mas a gente entende que também, no final, precisa muito de autorresponsabilidade e de autoconhecimento, como você falou, porque também ninguém vai fazer por nós, né? As pessoas ficam esperando, a organização tem que ser perfeita para eu ser feliz e para eu gostar, né, do meu dia a dia. E isso é impossível, não vai existir organização 100% perfeita. Mas então, o nosso papel muitas vezes é conscientizar, levar ferramentas para que as pessoas possam, primeiro, ter esse autoconhecimento, que eu acho super importante, e segundo, assumir esse protagonismo da mudança, porque não adianta falar o Brasil precisa mudar, o governo, o Brasil precisa ganhar a Copa, ou qualquer coisa assim, né? São mitos da felicidade. E a gente fica esperando as circunstâncias externas mudarem para a gente ter uma vida melhor. E, na verdade, a gente percebe que o mundo só está piorando em indicadores de saúde mental e a gente não está assumindo essa transformação que a gente tem que fazer. Então, é isso. Começa mesmo por um papel de autoconhecimento, autorresponsabilidade e disciplina, porque não é fácil. O mais difícil não é conscientizar os líderes, mas é manter o tema presente na agenda deles, né? Então, por isso que é importante a gente olhar, por exemplo, a felicidade corporativa dentro da cultura da empresa e até dessas práticas maiores de um capitalismo consciente. E o colaborador tem que estar disposto a querer mudar também, né? A gente leva as ferramentas para ele, mas ele tem que querer mudar também, né? Então, isso também é... Você falou de comportamento, eu fiquei pensando aqui, né? A minha próxima pergunta para você é, com a pandemia, alguma coisa mudou para vocês, né? Quais foram as barreiras que vocês encontraram? Foram 2 anos, né? Imagino que um trabalho para você coordenar à distância, que é um trabalho tão... com tanto detalhe, né, para você identificar nas pessoas, para a gente conseguir fazer essa mudança de cultura, de comportamento e tal. E aí me veio o meu comportamento, quando você falou disciplina. Uma das maiores dificuldades que eu tive aqui na pandemia foi a minha própria disciplina, de eu ficar regrada, né? Eu tenho que começar a trabalhar essa hora eu paro para isso, essa hora eu paro para almoçar, essa hora eu paro para outra coisa. Porque senão misturava tudo, né? E aí eu não conseguia trabalhar. Eu falava que agora é o cachorro, agora é o filho, agora é o almoço, e aí o trabalho acabava indo até às 10 horas da noite. Comecei a ter até crises e tudo mais, né? Então, foi bem complicado. Peguei só o gancho aqui para contar um pouquinho de mim, mas para te perguntar quais foram as dificuldades que você passou na pandemia, como que você conseguiu superar isso com o teu trabalho, nos times, nas empresas? Conta um pouquinho para a gente.
Legal. O que você passou, eu acho que todo mundo passou, né? A gente, no final, se misturou muito no começo. 2020 foi uma grande mudança, né? Uma grande reorganização nas nossas vidas, e a gente terminou 2020 com uma sobrecarga, né? Então, de fato, muito tempo em frente às telas, excesso de reuniões, né? Então, a gente começa a entender que daí aumenta o burnout e aumenta indicadores negativos, né? Impactando na nossa saúde mental. Mas teve uma parte muito positiva, Juliana, que 2020, antes da pandemia, eu sinto que a gente ainda olhava para o tema pessoas, saúde mental, bem-estar, felicidade dos colaboradores como algo superficial. E ainda a gente trabalhava muito nas práticas dos sintomas mesmo, né? Programas de Uhum. bem-estar que já eram suficientes para as organizações. 2020, 21, 22, a gente começa a entender que o problema agrava e a OMS transforma o burnout em uma doença ocupacional, né? Então, a gente começa a entender que é responsabilidade, sim, das empresas cuidar da saúde mental dos colaboradores. Então, a grande mudança que eu acho que foi positiva com tudo isso, com essa sobrecarga, né, com essa mudança que aconteceu, foi que, de fato, as empresas tiveram que se responsabilizar pelos colaboradores. E para a Reconnect, ficou muito mais fácil mostrar que o que a gente ia fazer não era superficial, não era, às vezes falam, né, felicidade, abraçar a árvore, qualquer coisa assim, muita positividade tóxica. Não, o que a gente está falando é algo muito sério, é ter pessoas que gostem do trabalho, que encontrem mais realização, que encontrem significado, que tenham melhores relações, né, mais empáticas, mais humanas, que tenham um ambiente com segurança psicológica. Então, a gente começa 2022, 2023, mostrando para as empresas caminhos e possibilidades, não tendo mais que convencê-las de que o tema era importante, né? Então, eu acho que essa chave, essa mudança que a pandemia trouxe, e eu acho que as novas gerações também, sempre falo isso, né? Junto com essa mudança da pandemia, também vem aí um gancho das novas gerações falarem: eu não quero viver para trabalhar, eu não quero um trabalho sem flexibilidade, um trabalho sem valores, né? Uma empresa sem valores, uma empresa que não tenha sentido na minha vida. Então, tudo isso que impacta vocês, com certeza, do capitalismo consciente, impacta a gente também, de que não dá para ignorar mais a saúde mental, o bem-estar e a felicidade das pessoas. Então, eu acho que o começo foi um pouco traumático, né? E trouxe impactos até hoje, mas a gente começa a entender que nesse pós-pandemia a gente pode construir um mundo mais justo, mais humano, né, mais ético, que seja melhor para todos nós, né? Eu voltei do Butão recentemente, e o Butão é considerado, falam, é o país da felicidade. Ele não é no ranking o país mais feliz do mundo, mas ele é um país que, de fato, há algumas décadas olha para o bem-estar das pessoas como prioridade. Então, o rei butanês, há algumas décadas, falou: eu não posso considerar o sucesso do meu país somente o desempenho econômico. Se as pessoas estiverem sofrendo, se as pessoas estiverem deprimidas, se as pessoas estiverem ansiosas, como é que eu olho o indicador econômico, contemplando também os indicadores, né, de bem-estar, saúde mental e felicidade? E eu acho que é um pouco esse mundo que a gente quer construir, né? Vocês do Capitalismo Consciente, eu na Reconnect, de como é que a gente constrói um mundo que tenha, obviamente, a visão do capital, que a gente possa crescer, que a gente possa evoluir, né, como organização, mas que a gente leve em consideração também as pessoas que estão, os fornecedores, os clientes, os colaboradores, né? Então, eu acho que é uma mudança lenta, mas ela está acontecendo, né? Não sei o que você acha disso. Ah, eu super concordo. Conforme você vai falando, eu vou fazendo o link com as minhas cenas aqui, né? Eu sou muito de criar assim, as imagens. E sim, meus filhos, né? De novo, pandemia. Não, praticamente sempre fui do mundo corporativo e estou sempre trabalhando aquela correria, né? Mulher independente, aquela coisa. E de repente, meus filhos cresceram. Hoje um tem 22, outro tem 23. E aí já cresceram, já foi. Não tenho como voltar lá atrás. Mas a gente conseguiu na pandemia, ter uma troca bem disso que você falou. Eu aprendi tanto com eles de tecnologia, de método ágil, de união em equipe, o quão para eles é muito mais simples de trabalhar de forma digital do que para a gente, né? Aqui, eu estou beirando os meus 50 anos já. E aí eu tenho bastante facilidade com tecnologia, sim, mas ainda muita coisa eu ainda resisto, né? E eles não. E se a empresa não der essa flexibilidade para eles terem qualidade de vida, eles não
ficam na empresa. Então, Não essa vão nova ficar. geração está ensinando muita coisa para a gente. Eu super concordo com o que você falou. Super. Eu acho que é isso, assim, o mundo mudou, as jornadas de trabalho eram desde 1920, né, definidas dessa forma, 5 vezes por semana, 8 horas por É. dia, e a gente começa a entender que tem novos caminhos, que a tecnologia acelerou um monte de coisa, que dá para fazer um trabalho assíncrono, que dá para trabalhar de qualquer lugar, né? Então a gente começa a entender que a palavra-chave, talvez, da nova jornada de trabalho é a flexibilidade, é a comunicação transparente, é a confiança. Então, que a gente possa, no final, olhar para tudo isso e construir novas formas mais justas e que sejam, no final, mais humanas, né? Para a gente como indivíduo, como organização e, no final, como sociedade. Maravilhosa, Rê, tô amando. A gente podia contar um pouquinho, não estava combinado aqui na nossa pauta. Eu sempre gosto de fazer uma surpresa. Mas a Renata, eu vou contar para vocês. Ela tem um curso de felicidade corporativa. E tem um pedacinho do curso, né? Um mini curso, né? Aqui disponível para os nossos embaixadores. Do capitalismo consciente. Então, você entrando dentro do nosso aplicativo, onde ficam os conteúdos, você tem acesso gratuitamente ao curso da Renata, né, Rê? Quer contar um pouquinho do curso? A gente é legal, assim, a gente fala muito do tema da felicidade, trazendo um pouco mais de embasamento científico, mostrando ferramentas, né, como mensurar tudo isso. Então, quando eu comecei a falar de felicidade, muita gente achou que, mas isso é muito superficial, é muito individual. E, de fato, a felicidade ela é individual, mas existem hoje estudos, né, a psicologia positiva acabou construindo uma ciência no tema da felicidade. Então, a gente tenta desmistificar um pouco, trazer um pouco de teoria e ferramentas práticas, né, para que a gente possa construir uma vida mais feliz e também organizações mais felizes. Ai, muito legal. Fica aqui o nosso convite, então, você que está assistindo aqui o nosso vídeo e quiser fazer o mini curso da Renata gratuitamente, é só entrar aqui dentro do nosso aplicativo como embaixador. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, e é isso. E você pode desfrutar um pouquinho desse conhecimento, aprimorar esse conhecimento. Rê, muito obrigada. Estou muito contente com todo esse conteúdo lindo, com essa sua energia, esse brilho no olhar, que você traz um brilho quando você fala, um sorriso muito cativante, assim. Obrigada por você ter reservado esse tempinho na sua agenda para conversar com a gente. Eu que agradeço, assim, admiro muito a causa de vocês, estou junto para a gente construir esse mundo com capitalismo mais consciente, então feliz de fazer parte dessa parceria que a gente faz juntas. Obrigada, Juliana. Gratidão. Então vamos encerrando por aqui. Você quer deixar mais algum recadinho? Quer falar mais alguma coisa? Ainda tem Acho que é isso, assim, felicidade é simples, mas depende de esforço, então Ai, que linda. busquem, né? Acho que o caminho é esse, precisa mesmo de dedicação. Amei essa frase, vou colocar até aqui no meu post-it aqui motivacional do meu dia para eu começar. Amei. Obrigada. Legal, Obrigada obrigada a mesmo. você. Então, para você que está assistindo aqui o vídeo, muito obrigada também pela sua audiência. Se você ainda não conhece o Capitalismo Consciente, olha, essa é uma ótima oportunidade para você entrar dentro do nosso ecossistema e adquirir uma série de ferramentas, uma série de conteúdos, né, motivacionais que a gente traz para você sobre os pilares do capitalismo consciente, ESG, ODS, enfim, tudo que a gente faz por aqui. Olha, aproveita, agora eu sou meio youtuber, virei youtuber agora, estou aprendendo. Aproveita, Legal. então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso, todas as descrições de todos os nossos canais estão aqui embaixo. Vou deixar também. Posso deixar seu LinkedIn, Rê? Claro, fique à vontade. Vou deixar o LinkedIn da Renata também, quem quiser falar com ela depois. Um beijo, Rê, até a próxima. Obrigada, um beijo.